Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Rafael Maffini, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores. Saúdo o nosso procurador regional eleitoral, doutor José Osmar Pumes. Seja bem-vindo à nossa sessão, doutor José Osmar. Saúdo o doutor Rogério Vargas, secretário judiciário da área judiciária, e em nome de quem saúdo todos os servidores do Tribunal Eleitoral e uma saudação especial à nossa assistência. O primeiro processo da pauta, colegas, é o recurso 6025, relatoria do desembargador Armínio Abreu Lima da Rosa, e se trata de um recurso que foi interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença do juiz da 85ª Zona Eleitoral, que absolveu Jeremias Teixeira da prática do crime no 299 do Código Eleitoral. Passo a palavra ao nosso procurador eleitoral, doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente, eminente desembargador André Vilarinho, demais integrantes desta corte, uma saudação muito especial, também ao doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo os demais servidores deste tribunal, uma saudação especial também à assistência. Esse processo é a relatoria do desembargador Armínio. O Jeremias Schaeffer Teixeira foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral por ter oferecido R$ 1.000 a Altair Vargas da Silva, mediante 2 cheques de R$ 500 em troca do seu voto. Os fatos foram descritos na denúncia da seguinte forma. Em data não precisamente apurada, no mês de setembro do ano de 2012, o denunciado Jeremias Schaeffer Teixeira ofereceu vantagem ao eleitor Altair Vargas da Silva para obter seus votos. Na ocasião, o denunciado Jeremias, então candidato a vereador nas eleições municipais de 2012, compareceu na residência do eleitor Altair e ofereceu-lhe a importância de R$ 1.000, na forma de 2 cheques do Banco Banrisul, em troca de seu voto no referido pleito eleitoral. O Ministério Público Eleitoral nesta instância, entende que a autoria e materialidade do crime não restaram devidamente demonstradas pelo conjunto probatório acostado aos autos, conforme corretamente pontuado pela magistrada Acoa na sentença. Eu vou pedir, Vênia, para ler um trecho onde ela aprecia a questão probatória, e ela diz o seguinte, abre aspas, a presente ação penal não merece prosperar diante da insuficiência de provas da materialidade da autoria. Registre-se de pronto que o fato já chama atenção pelo valor elevado supostamente oferecido pelo réu Jeremias para Altair em troca de um único voto, qual seja de R$ 1.000, proposta que não me recordo de ter visto semelhante nas inúmeras denúncias desse mesmo tipo penal já analisadas, nas quais a vantagem pecuniária geralmente variou entre R$ 50 e R$ 100. A par disso, o réu negou a acusação, afirmando que emitiu os cheques e os entregou para Altair em pagamento de mão de obra, e que depois, como não conseguiu cobrir o valor dos títulos, a coligação que lhe fazia oposição em Arroio do Sal cooptou Altair e engendrou um plano para prejudicá-lo. Por seu turno, a denunciante Cristina Cardoso de Vargas, filiada ao PMDB de Arroio do Sal, partido político que, como é disso, há muito faz oposição ao PDT no referido município, a qual diz-se ouvida na Promotoria de Justiça e também na Delegacia de Polícia, jamais afirmou ter presenciado o fato, não foi inquirida em juízo, tendo o MPE desistido de sua oitiva em razão do conteúdo da certidão da folha 170, que dá conta da sua instabilidade devido à doença mental. Já Altair, que na fase inquisitorial, folha 5676, havia confirmado o teor da declaração por ele firmada em 22/10 de 2012, a folha 5 do processo, ainda que por ocasião de sua reinquirição não tenha ratificado a íntegra do seu primeiro depoimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, voltou atrás e corroborou a versão do réu para a origem dos cheques, dizendo que até então tudo que falou era mentira, e se justificando sob o argumento de que havia ficado bravo com Jeremias pelo fato dos cheques não possuírem fundos, e que ao comentar sobre isso, Cristina lhe fez uma proposta, comprou seus cheques e ele firmou a dita declaração. Além disso, temos Luciano dos Santos e Irani Fontana Teixeira, que também firmaram a declaração da folha 5 na condição de testemunhas, resumiram-se a alegar tanto na Promotoria de Justiça quanto em juízo que ouviram Altair narrar o fato, mas não o presenciaram. Por outro lado, ambos afirmaram nada saberem desabono a conduta do réu Jeremias. Nesse mesmo sentido, foram ainda os depoimentos das testemunhas João Luiz, Jusilei, Nilton e Luciano,
os quais, a parte de alegar desconhecimento do fato, também abonaram o comportamento do acusado. E, então, Sua Excelência concluiu que o caso era de absolvição. O Ministério Público Eleitoral está endossando esse entendimento, ressaltando também que Altair Vargas da Silva, suposto eleitor cooptado, não ratificou em juízo o depoimento de folha 56, tendo, aliás, dito que havia mentido na ocasião do referido depoimento, uma vez que os cheques em questão trataram-se de pagamento por um serviço para ele prestado. Salientou que apenas mentiu em razão de que opositores políticos do réu, Cristina, mais especificamente, teriam ofertado dinheiro para que entregasse os referidos cheques e atribuísse a conduta de compra de voto ao réu. Logo, não tendo havido a ratificação em juízo, não há como afirmar a ocorrência do ilícito. Ademais, conforme também observado pela sentença, as demais testemunhas que sabiam a respeito do fato apenas o sabiam por terem ouvido do próprio Altair, o que, portanto, inviabiliza a sua credibilidade. Nesses termos, então, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à imprescindibilidade para o juízo de condenação na esfera criminal, de provas robustas quanto à materialidade e autoria, e não havendo nos autos elementos suficientes para um juízo de certeza acerca da prática da conduta imputada ao réu, o Ministério Público Eleitoral, nesta instância, ratificando os termos do parecer juntado aos autos, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio. Senhor presidente, eminentes colegas, senhor procurador José Osmar Punes, doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo a todos os funcionários da casa e especialmente a audiência que está aqui a nos assistir, com perdão da redundância, especialmente o nosso assistente número 1, o caríssimo doutor Gerson Fissmann. Né? Maior fidelidade impossível. Bem, a questão é muito singela. Né? Esse senhor Altair Vargas da Silva é parte pri nesse processo. Dele partiu a notícia crimes e depois, em juízo, não interessam aqui as razões, interessa o que está nos autos, ele deu uma reviravolta, né? E admitindo expressamente que faltou com a verdade. Em português, claro, mentiu. Então, a solução absolutória se impunha. Não há outra possibilidade. Referentemente a esse personagem do processo, e aqui já adiantando, né, está claro que ele diz que mentiu. E, com isso, em princípio, teríamos o delito de falso testemunho. Eu prefiro que se deixe essa atuação referentemente a esse delito ao Ministério Público. Estamos num sistema acusatório, se bem que não muito puro o nosso sistema acusatório, já digo de antemão que não sou garantista, pelo contrário, não é? Mas estamos diante de um sistema acusatório em que as iniciativas de acusação devem tocar o Ministério Público e não o juiz tomar iniciativa aqui. Não é um sistema acusatório puro e não vou entrar também no debate doutrinário se o sistema acusatório diz apenas com as provas ou com outras atuações. O fato é que, neste caso, o Ministério Público está no processo. É parte do processo, ele é atuante no processo. De sorte que ele tem conhecimento dos depoimentos, especialmente desse cidadão do senhor Altair, em primeiro grau e segundo grau. E alguma iniciativa aqui da Corte me soaria com dois significados. Ou insinuaria que o Ministério Público teria de partir para uma investigação e consequente acusação, ou insinuaria até uma desatenção ministerial quanto a algo que está tão claro nos autos. É evidente que quando o processo não tem a participação do Ministério Público, que aparece o falso testemunho, aí sim o juiz, não há outro jeito, deve determinar a extração de cópias e o encaminhamento ao Ministério Público. Mas no processo em que o Ministério Público atua, a melhor posição do juiz exatamente é deixar as iniciativas, eventualmente acusatórias, com o Ministério Público, por todas as razões que antes declinei. Então está aqui o doutor José Osmar Punes, referiu, inclusive, que a testemunha teria mentido, está ouvindo aqui o voto que faz esse histórico processual, de sorte que o doutor José Osmar tem todas as condições de requerer extração de cópias, se assim entender, e
tomar as providências que entender pertinentes. A abertura de inquérito policial, desde logo denúncia. Mas, Silvio, vamos deixar isso com o Ministério Público. Não vamos, quanto possível, o juiz deve ficar distante de iniciativas que possam levar a alguma acusação, principalmente quando ele vai julgar depois. Naqueles processos em que não há intervenção do Ministério Público, o juiz, ao determinar a extração de cópias e remessa ao Ministério Público, para a apuração de eventual delito de falso testemunho, dificilmente será o mesmo juiz que irá julgar a demanda. Claro, as comarcas onde só há o juiz, isso não tem outro jeito. Mas a nossa regra é bem outra. De sorte que neste caso aqui, está aí o doutor Osmar, fez referência no parecer à mentira que a testemunha teria incidido, está ouvindo aqui o voto, será intimado do acordo e terá todas as condições de requerer as iniciativas que ao parquê se manifestarem necessárias. Acho que o tribunal deve ficar aqui numa posição de absoluta imparcialidade. É o voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Presidente, presidente, na sua pessoa, saúdo a todos os integrantes da Corte. Na saudação ao doutor José Osmar, hoje na Procuradoria Regional, na nossa sessão. A saudação ao doutor Rogério, na pessoa dele, a todos os nossos funcionários competentíssimos do TRE. Minha saudação a todos os ouvintes e ao nosso garantidor do Ibope, como diz o doutor Armínio, nosso assistente número 1, doutor Gerson Fischmann, e a todos aqueles que nos assistem. Eu quero dizer que, na condição de revisor, eminente presidente, estou concordando em gênero, número e grau com o eminente desembargador Armínio, mas também quero declarar que é sempre um motivo renovado de aprendizado com Vossa Excelência, evidente pela competência reconhecida nacional e internacionalmente, mas, sobretudo, pelo alto grau de ponderação. A única observação que eu havia feito e estava pedindo que fosse agregado ao voto é porque, ao lê-lo, eu também fiquei convencido que o Altair incorreu no crime do 339, deu causa à instauração da investigação policial, de processo judicial, instauração da investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime que sabe inocente. E, inclusive, confessou, como muito bem Vossa Excelência relatou, dentro do processo, perante a autoridade policial, narra um fato e chega em juízo e ele próprio diz o que havia dito. Mas eu me curvo às excelentes colocações hábeis, pertinentes de Vossa Excelência, de que, de fato, cabe ao MP, com todas as condições, definir ou não se dá início ao processo penal compatível. Portanto, eu estou integralmente de acordo com o voto do eminente relator desembargador Armínio. Presidente. Presidente, colega, me permite, eu já em outra sessão falei que recordar é viver, e aqui eu vou invocar os desembargadores Fraga e de Fenteller. Os colegas devem lembrar que, sob a égide da Lei 4.611, nas lesões culposas e homicídios culposos de trânsito, o juiz redigiu uma portaria acusatória. O juiz foi o delegado de polícia. Não tão novos assim. Não, às vezes até o delegado de polícia fazia, nada de até o delegado de polícia podia abrir. Também. E eu digo assim, em Guaíba, tem a 290 a 116, então tinha muito acidente de trânsito, muita lesão corporal culposa e muito homicídio culposo. De sorte que eu redigi inúmeras portarias acusatórias. E a coisa mais difícil, mais desagradável que havia era exatamente redigir essas portarias acusatórias. Ou elas ficavam assim, inteiramente pasteurizadas e não diziam nada, então eram nulas porque não tinha nenhum fato delituoso descrito, ou se carregava nas tintas, e aí depois a condenação já estava feita. Né? Então,
ter um equilíbrio para redigir essas portarias, né? Nem um nada, mas também nem muito, né? Era uma coisa muito desagradável. Felizmente, dali a pouco, a jurisprudência passou a admitir que, nesses casos, a portaria não era obrigatória, o Ministério Público poderia oferecer denúncia. E, graças a Deus, a maioria dos promotores passou a fazer isso e livrou o juiz dessa tarefa aí muito desagradável, né? De acusar e julgar. Os colegas pegaram isso aí, sim, né? Não são tão novos assim. Esse é o ponto sensível que o senhor me fez despertar, sugerir, né, e depois julgar o próprio fato. Né? O desembargador de Fenteller pegou isso. Não, não é tão novo assim. Está sem som, Gustavo. Acho que não. Confesso que não me lembro. Foi revogado em 95. 95, não, então eu peguei algumas poucas vezes. Eu peguei algumas poucas vezes, na condição de pretor ainda. E conforme a comarca, no caso de Guaíba, com as duas BRs muito movimentadas, se tinha muita lesão e muito homicídio culposo de acidente de trânsito. Né? Não, e no meu caso, eu fui juiz em Dois Irmãos, que também é atravessado por uma BR, né? A 116. E aquela BR ali é tinhosa. E com muitas curvas, né? Havia muitos acidentes. Muitos. Eu até já relatei aqui que o eminente doutor Tourinho Filho foi fazer uma defesa na minha comarca de Dois Irmãos em favor de um motorista de caminhão que matou culposamente uma vítima num acidente. Desembargador Emílio, eu tenho uma vaga lembrança que meu pai falava nesse assunto aí. Eu peguei por Gustavo. Eu peguei umas poucas vezes, eu me deparei com isso aí. Tá bom. Nada a ver com o tempo, desembargador. Bem, colegas, eu observo na rede aqui que a declaração de voto do desembargador Silvio, aderindo ao voto do relator, e vejo que não tem nenhuma outra manifestação. Senhor presidente. Pois não, desembargador. Vossa Excelência, me permite só? Claro, sem dúvida. Por ocasião que eu ouvi o voto, Sua Excelência, o relator, e também do desembargador Silvio, eu me lembrei só de fazer um breve registro, quase que simbólico, de que essa solução é aquela que se mostra mais consentânea com a Constituição Federal, que, aliás, hoje aniversaria. Hoje ela completa 32 anos. Tá? Então, só fazer esse brevíssimo registro, senhor presidente. Sim. Senhor presidente, me permite também, senhor presidente, né? Eu também estou acompanhando, né, aquela regra do artigo 40 do CPP, se não me falha a memória, né, em estando promotor da justiça, o parquê, né, inserido no feito, não me parece necessário utilizar a regra do artigo 40 do CPP. Se é um processo civil, né, aí eu acho que mais adequado. Isso que eu acompanho na totalidade o eminente relator e o desembargador Silvio. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Algum dos colegas deseja fazer também qualquer manifestação, além das que já foram feitas? Então, podemos proclamar o resultado do recurso 6025, negado provimento unânime. O próximo julgamento da pauta também é um recurso criminal, número 385, relatoria do eminente desembargador Maffini, e se trata aqui de um recurso interposto por Martinho de Brum, na época assessor parlamentar, e Sidney Gelling, e por Altair Soares Fonseca, candidato na eleição de 2016, contra a sentença do juiz eleitoral da 80ª Zona, que julgou parcialmente procedente denúncia oferecida pelo MP em curso por sanções do artigo 288. Eu passo, então, a palavra ao eminente procurador, doutor José Pumes. Obrigado, eminente presidente, demais julgadores, eminente relator, desembargador Rafael da Casa Maffini. Este caso, os recorrentes Altair Soares Fonseca, Sidney Gelling e Martinho de Brum foram condenados pela prática dos crimes de associação criminosa e de corrupção eleitoral,
em razão de terem, por meio de esquema denominado fura-fila, dado vantagem pessoal a eleitores, consistente na realização de exames de imagem pelo SUS, quebrando a ordem cronológica de fila de espera, com a finalidade de obter os votos destes nas candidaturas de Altemir, réu, para vereador, e de Rudney Harter, então candidato a prefeito municipal. Nas ações recursais, as defesas sustentaram, em síntese, ilicitude das provas, que teriam sido produzidas sem autorização judicial e com a participação de inimigos políticos dos recorrentes, prova testemunhal que não referiu Martinho, prova testemunhal que não referiu ter Sidney ou Altair pedido votos ou obtido alguma vantagem, ausência de dolo por não se tratar de período eleitoral, ausência de associação entre os recorrentes e desconhecimento quanto ao sistema de agendamento de consultas, e requereram sua absolvição com fundamento na inexistência de crime e na insuficiência de provas para condenação, sucessivamente a redução das penas aplicadas para o mínimo legal. Preliminarmente, tem-se que o recurso de Sidney não merece ser reconhecido, por intempestivo, uma vez que sua intimação pessoal ocorreu em 5/6/2019. Ainda preliminarmente, sobre a alegada ilicitude das provas, não há nulidades a serem reconhecidas, pois as gravações ambientais realizadas por Denis Eirani, pacientes beneficiados pelo esquema delituoso, nas quais Altair aparece oferecendo a realização imediata de exames de imagens pelo SUS com fraude à fila única de espera, foram realizadas por um dos interlocutores da conversa em local público, posto de gasolina, sobre o qual não recaía nenhuma expectativa de sigilo. Além disso, o tão só fato de Denis e Eirani manterem vínculos político-partidários com adversários políticos dos recorrentes não exerce nenhuma influência sobre o conteúdo da prova, cujo caráter é objetivo. Como bem ponderado por essa egrégia corte no julgamento do recurso na AIME número 236-53, na qual alegada essa mesma preliminar, a gravação ambiental, abre aspas, retrata os fatos ocorridos, não recebendo o filtro seletivo e subjetivo de quem quer que seja. Está ali objetivamente retratando o que aconteceu. Salvo comprovações de montagens ou edições tendenciosas, uma gravação não pode ser invalidada pelo fato de que os participantes são neutros ou imparciais relativamente ao fato. Fecha aspas. No mérito, materialidade e autoria foram devidamente comprovadas, demonstrando que Altair, Sidney e Martinho, juntamente com a funcionária da clínica Radicom, não identificada, atuando em associação, por diversas vezes, dolosamente prometeram, ofereceram e deram vantagens para pessoas que necessitavam de exames médicos, fraudando a lista de atendimento do Sistema Único de Saúde, com o fim de obter votos para o primeiro na condição de candidato a vereador e para o então candidato a prefeito Rudney Harter, ambos concorrendo nas eleições municipais de 2016 no município de São Lourenço do Sul. Conforme constou da peça acusatória, foi confirmado durante a instrução e reconhecido na sentença, Altair, candidato a vereador pelo PDT, Martinho, assessor parlamentar do deputado Giovanni Cherini, e Sidney, pessoa com vínculo de proximidade com o referido parlamentar, eram os responsáveis pelo contato direto e pessoal com os eleitores que necessitavam de tratamento de saúde, e então davam início ao processo de encaminhamento desses eleitores para atendimento médico através do SUS. Martinho também tinha a responsabilidade de receber os eleitores beneficiados pelo esquema irregular no município de Porto Alegre e então transportá-los até a clínica Radicom para atendimento médico. As contrarrazões de recurso do Ministério Público Eleitoral em primeira instância, parcialmente reproduzidas no parecer juntado aos autos, fizeram uma análise minuciosa do conjunto probatório, indicando as provas documentais e testemunhais que confirmam as imputações e demonstram o acerto da condenação. Exemplificativamente, apenas pede-se vênia para referir o seguinte trecho, que reproduz o relato da paciente Marlise. Abre aspas. Marlise Griesbach, segundo fato, contou que consultou no Hospital da Reserva porque tinha um problema na coluna e pelo médico chamado Mansur soube que poderia realizar o exame que necessitava e não tinha condições de pagar através de Sidney Gelling. Além disso, referiu que entregou a requisição médica e o valor de R$50 para Caco, no posto Ipiranga. Depois, o denunciado Sidney lhe ligou informando a data do exame, que foi de ônibus para Porto Alegre, juntamente com Inácio, seu vizinho, onde foi recebida por Martinho, que os levou até a clínica Radicom para realizar os seus exames. Confirmou outro sim ter sido ela que indicou Sidney para seus vizinhos Paulo Roberto e Inácio, intermediando a marcação. A par disso, relatou que perto das eleições de 2016, Altair e Sidney, acompanhados de uma terceira pessoa da posse de uma lista, estiveram em sua casa pedindo votos em contrapartida ao auxílio prestado para a realização do exame médico. Ocasião em que lhe entregaram um santinho com a propaganda de Caco e Rudney Harter. Nesse sentido, ao prestar declarações na Promotoria de Justiça, a Marlise confirmou que, após ter realizado uma ressonância magnética da coluna por intermédio de Altair,
2 semanas antes das eleições, Caco, acompanhado de Sidney e mais um outro que não conhece, foi até sua residência e com uma lista de todos os que tinham feito o exame, perguntaram se ela poderia ajudar nas eleições de 2016, dando seu voto a Rudinei e Caco. Na ocasião, foi entregue a ela e ao seu esposo um santinho com propaganda de Caco e Rudinei, salientando ainda que tinha uma lista de médicos em Pelotas, especialistas, e que a consulta era barata e que, caso precisassem, poderia procurá-los. Fecha aspas. Em síntese, a prova é farta, demonstrando efetiva ocorrência dos fatos conforme descrito na denúncia. A prova documental, testemunhal e, inclusive, gravação ambiental que confirmam a prática dos ilícitos por parte dos réus. Ressalte que consta da sentença, se vênia para citar, o seguinte parágrafo, abre aspas, frise-se que a defesa dos réus não impugnou nenhum dos documentos apresentados como prova pelo Ministério Público ao longo da instrução. Inclusive, o que se vê dos memoriais apresentados ao fim são alegações genéricas acerca da ausência de dolo na conduta dos denunciados. Fecha aspas. Importante ressaltar também que os pacientes, quando ouvidos em juízo, reafirmaram que, perto das eleições de 2016, Altair e Sidney compareceram em suas residências, pedindo votos em contrapartida ao auxílio prestado para a realização do exame médico, ocasião em que entregaram santinho com propaganda de Caco, que é o Altair, e Rudinei Harter. Ou seja, cobrando a fatura pelo serviço prestado anteriormente mediante a fraude à fila do SUS. As condenações, portanto, merecem ser mantidas. Quanto ao pedido de redução das penas ao mínimo legal, conquanto não esteja fundamentado, conforme ressaltado no parecer juntado aos autos, não há nenhum equívoco a ser reparado no tocante à dosimetria efetuada pelo juiz Ocó. De ressaltar, além disso, a gravidade das condutas praticadas pelos réus operando o esquema conhecido como fura-fila em benefício de determinadas pessoas no acesso à saúde pública em troca de votos, com evidente prejuízo aos demais usuários do sistema que aguardam por atendimento. Então, com duplo prejuízo, a lisura das eleições e a incolumidade do Sistema Único de Saúde. Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral manifesta, então, pelo não conhecimento do recurso de Sidney por intempestivo e, no mérito, pelo desprovimento de todos os recursos, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Muito bem. Obrigado. Pagador Rafael Maffini. Senhor presidente, demais integrantes do Pleno, doutor José Osmar Cumes, representante do Ministério Público Eleitoral, doutor Rogério, nossa assistência qualificadíssima, que sabemos contar com a presença do doutor Gerson. O voto aqui, senhor presidente, ele é bastante extenso, então eu vou me permitir fazer um resumo, né, do que nós estamos aqui, do que eu estou aqui propondo, encaminhando como voto, né. Primeiro, em matéria preliminar, reconheço a intempestividade do recurso interposto e, portanto, não o conheço. Essa é a primeira questão preliminar que eu destaco aqui nesse sentido. Todavia, prosseguindo a avaliação aqui, senhor presidente, o TSE, no tocante à gravação ambiental, rechaça essa prefacial, que também estou encaminhando no meu voto. Os fatos aqui abordados, de algum modo, já foram analisados em AIME, de modo que o tribunal aqui se mostra relativamente ou bastante maduro para apreciar essa questão na faceta criminal, vamos dizer assim. E aí eu passo para a análise dos fatos, senhor presidente. Em relação ao primeiro fato, que é a associação criminosa, há provas fartas e incontestáveis do cometimento da fraude na ordem cronológica do atendimento do SUS, por intermédio de aliança deliberada entre os agentes, de modo a tipificar o disposto no artigo 299 do Código Eleitoral. Então, aqui está suficientemente comprovada a associação consciente e voluntária dos recorrentes com a finalidade de praticar o crime de corrupção eleitoral. Então, mantida a condenação, nesse particular é o meu encaminhamento de voto. No tocante, vamos dizer assim, ao segundo, terceiro e sexto fatos, o TSE possui jurisprudência no sentido de que o delito de corrupção não se perfectibiliza com a mera entrega de benefício, que se exige para sua consumação o dolo específico, caracterizado pela intenção de obtenção da promessa de voto do eleitor. Na espécie, a finalidade eleitoral deu-se de forma diferida no tempo, após o momento da entrega da benesse, não sendo cabível compreender
o dolo específico se apresente a posteriori, depois da prática das condutas, portanto. Então, aqui, ausente o elemento subjetivo consistente na finalidade específica de obter o voto do eleitor no momento da entrega da vantagem, impondo o reconhecimento da atipicidade delitiva, razão pela qual há o parcial acolhimento dos recursos para fim de absolver os recorrentes, e com a extensão daquele cujo recurso não foi conhecido, que referia antes por intempestividade, com base no artigo 386.3 do CPP. No tocante à corrupção eleitoral, o senhor presidente corresponde ao quarto e quinto fatos, está delimitada a presença, delineada e demonstrada a presença do elemento subjetivo, que caracteriza o crime de corrupção eleitoral, em relação aos 2 eleitores identificados. A farta prova demonstrando o cometimento desse delito de corrupção eleitoral na negociação de votos para a realização de exames médicos pelo SUS de forma mais rápida, fora da espera da ordem cronológica. Então, aqui, senhor presidente, é mantida a sentença no ponto. Todavia, eu aqui dou parcial provimento ao recurso. Então, resumindo, acolho a preliminar de intempestividade no recurso interposto por Sidney Gelling, rejeito a alegação de ilicitude na prova condenatória e, no mérito, voto por dar parcial provimento aos recursos criminais que foram intentados, dos corréus, portanto, estendendo a decisão ao réu Sidney Gelling por aplicação do disposto no 580 do CPP, reduzindo as penas definitivas fixadas para Altair, Sidney e Martinho para 2 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão e 12 dias multa individualmente, afastado a condenação ao pagamento de custos e a execução provisória, a execução provisória que vai afastada em razão do precedente esculpido nas ADCs 43, 44, 54 do Supremo Tribunal Federal. Esse é o voto, senhor presidente. Muito bem. Não havendo qualquer divergência ou declaração de voto lançada na rede, consulto aos colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação, acréscimo ou declaração. Em não havendo, podemos, então, proclamar o resultado. Recurso 385. A unanimidade, acolheram a preliminar de intempestividade do recurso interposto por Sidney Gelling e rejeitaram a alegação de ilicitude da prova condenatória. No mérito, deram parcial provimento aos recursos a fim de estendida a decisão para o réu Sidney Gelling, por aplicação do artigo 580 do CPP, reduzir as penas definitivas fixadas para Altair Soares Fonseca, Sidney Gelling e Martim de Brum, para 2 anos, 10 meses, 7 dias de reclusão e 12 dias multa, individualmente. Afastada a condenação ao pagamento de custas e o pedido de execução provisória da pena nos termos da fundamentação. Próximo recurso, colegas, é um embargo declaratório, número 060-2435, relatoria do eminente desembargador Maffini, e os embargos foram interpostos por Dani Luiz Shore, em face do acórdão que deu provimento aos embargos apresentados pela Procuradoria Eleitoral. Não havendo intervenção do Ministério Público por se tratar de embargo, eu passo desde logo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, renovando a saudação a Vossa Excelência e aos demais integrantes da Corte, também representando o Ministério Eleitoral, servidores que se fazem presentes, eu encaminho o voto pela rejeição dos embargos declaratórios. Na verdade, aqui, ao contrário do que se alega na insurgência recursal aclaratória, as conclusões tomadas nas contas não foram utilizadas como principal fundamento da decisão embargada, e sim mera referência para a correta análise dos documentos juntados. Ademais, a solidariedade no dever de recolhimento dos valores ao erário existente entre a embargante e a candidatura feminina, o ora embargante e a candidatura feminina, que lhe passou os recursos públicos indevidamente utilizados, decorre da disciplina prevista no 942 do Código Civil, tornando
relevante que seja apontado o processo de contas que atuou como doadora de sua campanha. Então, não houve nulidade, omissão, obscuridade alguma na tramitação do feito, pois oportunizado ao embargante a plena manifestação dos momentos legalmente previstos, inclusive mediante a intimação para o oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela PRE. Então, demais disso, não é, aqui me parece, senhor presidente, senão uma situação em que se pretende a rediscussão da matéria e, fundamentalmente, o reexame probatório que foi utilizado por essa corte quando a decisão embargada. Então, por essa razão é que se vota pela rejeição dos embargos. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação ou declaração, acréscimo de voto. Em nada havendo acrescentar. Em nada havendo acrescentar, então, embargo de declaração 60.24.35, rejeitado, unânime. Próximo recurso é um recurso de propaganda eleitoral, número 060.0057/53, recurso interposto pelo vereador de Bento Gonçalves e pré-candidato à reeleição, Eduardo Veríssimo, e pelo jornalista Claudir Benini, pré-candidato a vereador, junto com o jornal Cidades da Serra, contra a decisão proferida pelo juiz eleitoral da 8ª Zona, que julgou parcialmente procedente de representação por propaganda eleitoral antecipada. A relatoria é do eminente desembargador Maffini, Rafael Maffini, e eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente e demais julgadores. Eminente desembargador Rafael Maffini. Inicialmente, gostaria de começar a manifestação aqui reiterando a afirmação constante do parecer escrito juntado aos autos, de que desde o pleito de 2016 restou ampliada a proteção à liberdade de expressão no período de pré-campanha, cabendo à Justiça Eleitoral impedir que essa maior liberdade redunde em abuso do poder econômico e político ou uso indevido dos meios de comunicação social, de modo a afetar o princípio da igualdade e influir negativamente na vontade do eleitor, mormente mediante a difusão de informações falsas ou que induzam a erro o eleitor, notadamente através das redes sociais na internet diante da sua capacidade de disseminação. Nesse aspecto, o parecer escrito da lavra do Procurador Regional Eleitoral, Dr. Fábio Nese Venzon, traça um histórico da evolução legislativa e jurisprudencial da regra posta no artigo 36 da Lei das Eleições e da definição da propaganda eleitoral passível de sancionamento. Especificamente, quanto à caracterização de propaganda eleitoral antecipada negativa, esta estará presente se eventuais críticas a pré-candidatos forem realizadas mediante meios proscritos durante o período de campanha ou utilizando recursos não disponíveis ao pré-candidato médico. Nesse sentido, a vedação no período de campanha à realização de manifestação que ofenda a honra ou imagem de candidatos ou que divulgue fato sabidamente inverídico aplica-se igualmente ao período de pré-campanha, conforme o artigo 27, parágrafos da Resolução TSE 23.610 de 2019. Da mesma forma que não é permitido na pré-campanha o impulsionamento na internet de críticas a pré-candidatos, pois se trata de prática vedada na campanha. Conforme o artigo 57 autos, os representados Claudir Benini e jornal Cidades da Serra buscam a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a representação, alegando que não há ofensa à honra do representante, bem como que as declarações não versam sobre fatos manifestamente inverídicos. Em razão disso, então, se faz necessário analisar as postagens no Facebook e a publicação em jornal impresso e digital que deram origem a esse processo. Em 21 de nove de 2019, está no ID 67655, o representado Claudir Benini Plante Eduardo Veríssimo, trecho reputado como ofensivo segundo a petição inicial. Abre aspas. Vereador Eduardo Veríssimo, PP, se favoreceu ao colunar no site FML que recebeu verbas. Poderá ter recebido ou não. Procurado não respondeu. Site FML, Fabiano Martins de Lima, o Buda, recebeu verbas sem motivo aparente, mesmo sendo assessor do PP. Não foi encontrado. Esperamos que haja investigações e explicações por parte dos citados. Aguardamos Claudir Benini. Fecha aspas. Essa mensagem não traz fato certo
ofensivo à honra ou à imagem do representado ou sabidamente inverídico, mas apenas relata que o representado procurou o vereador Eduardo Veríssimo para obter explicações a respeito do recebimento ou não de dinheiro pelo fato de ter uma coluna no site FML, o qual possui contrato com a Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, não tendo havido resposta. Já a segunda postagem, reputada como ofensiva e sabidamente inverídica, se deu no dia 29 de 7 de 2020, ID 6765483, no perfil do Facebook do representado Claudir Benini, com o seguinte teor, no que interessa à presente representação. Abre aspas. Tem aquele favorecimento mensal ao site de esportes, onde o valor supostamente era pago a seu colega de partido, o vereador Eduardo Veríssimo Colunavo. Fecha aspas. Essa mesma declaração foi divulgada no jornal Cidades da Serra, de propriedade do representado, conforme comprovam os IDs 6766033 e 6766083. Em sede de defesa, os representados afirmam que o fato é verídico, pois está sendo investigado pelo Ministério Público um contrato firmado pela Câmara de Vereadores com um site de esportes onde o representante Eduardo Veríssimo era colunista, sendo que este site seria de propriedade da esposa do senhor Fabiano Martins de Lima, secretário adjunto na secretaria em que o representante era o titular. Aos autos foi apostado o ofício 338 de 2019, ID 6767383, expedido pelo vereador Camerini em outubro de 2019, solicitando ao Ministério Público a investigação do contrato firmado pela Câmara de Vereadores com o site FML Esportes, que seria gerenciado pelo secretário adjunto da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, o senhor Fabiano Martins de Lima, cujas iniciais FML, inclusive, dão nome ao site. A beneficiária dos recursos pagos pela Câmara de Vereadores seria a esposa de Fabiano, senhora Sara Bertuzzi de Oliveira, que administra a FML Assessoria e Comunicação Esportiva. A relação desse fato com o representante Eduardo Veríssimo limita-se ao fato deste ser o titular da mesma secretaria e por ter sido colunista do aludido site. A condição do representante de colunista do site em questão teria sido referida pelo vereador Moacir Camerini na tribuna da Câmara de Vereadores, conforme notícia postada no ID 6767383, folha 21 do PDF, bem como estaria demonstrada por cópia de página do site FML, ID 6774133. Ocorre que, como se vê da própria documentação trazida pelos representados, a notícia encaminhada ao Ministério Público objetivava a investigação apenas do secretário adjunto, senhor Fabiano Martins de Lima, não imputando o recebimento indevido de recursos ao secretário Eduardo Veríssimo. Veja-se a parte final do ofício, ID 6767383, folha 4 do PDF. Frente às afirmações apresentadas, há evidências claras que o secretário adjunto da pasta de Juventude, Esporte e Lazer está recebendo verbas de repasse da Câmara Municipal em claro descompasso com a lei. Fecha aspas. A cópia do inquérito civil que tramita no MP, que foi juntada ao ID 6774533, também não traz qualquer referência ao representante. Diante disso, parece ao Ministério Público Eleitoral realmente que não poderia o representado Claudir Benini ter declarado publicamente que o valor repassado pela Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves ao site FML era supostamente pago ao vereador e secretário Eduardo Veríssimo. Trata-se de suposição sem qualquer embasamento fático, como se pode extrair dos documentos que foram juntados pelos representados para justificá-la, em que resta claro que a investigação foi solicitada pelo vereador Camerini para apurar eventual recebimento indevido de recursos da Câmara de Vereadores por parte do secretário adjunto, Fabiano Martins de Lima. Assim, a notícia de fato, cuja veracidade não restou demonstrada pelos representados e que macula a honra e a imagem do representante, deve ser considerada propaganda eleitoral antecipada negativa, que extrapola o direito de crítica e de livre manifestação do pensamento nos termos do disposto no artigo 27 da Resolução TSE 23610 de 2019. Portanto, entende-se que não merece provimento o recurso interposto pelos representados Claudir Benini e Jornal Cidades da Serra. Por outro lado, tendo havido violação à regra que veda a propaganda eleitoral antecipada, cabível a remoção da sua divulgação, que já foi feito pelos representados, bem como o pagamento de multa nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições, sendo que não há previsão de exclusão da multa estipulada na norma pela mera retirada da propaganda eleitoral antecipada negativa. As hipóteses de propaganda cuja multa está condicionada à não retirada da publicidade indevida, após a intimação do responsável, estão expressamente previstas na Lei 9.504 de 97, como é o caso da propaganda em bem de uso público, conforme disposto no parágrafo 1º do seu artigo 37. Como se extrai do parágrafo 3º do artigo 36 da Lei 9.504 de 97, a sanção em caso de propaganda eleitoral antecipada, diferentemente da propaganda em bem de uso público, é aplicada independentemente da retirada ou não do artefato publicitário, ao contrário do que foi decidido na sentença. Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo provimento do recurso do representante e pelo desprovimento do recurso dos representados. Obrigado. Muito bem.
Com a palavra, o relator, desembargador Rafael Maffini. Senhor presidente, demais integrantes dessa corte, doutor José Osmar, doutor Rogério, quem nos assiste, esse é daqueles processos que a todos deve chamar devida atenção, porque conjuga uma série de questões relevantes e, eu diria, nucleares à função jurisdicional que a Justiça Eleitoral desempenha. Estamos falando aqui, de alguma medida, em questão de desinformação, estamos falando aqui em questão que envolve campanha, pré-campanha, pós-campanha, fundamentalmente aqui pré-campanha. Estamos também, vamos dizer assim, também tratando de questão que envolve a relação entre candidaturas e imprensa, que é uma relação sempre bastante sensível, o uso de redes sociais também é algo bastante sensível, e nós temos aqui também uma questão processual, que é uma questão processual, na minha opinião, bastante relevante a ser tratada, a ser destacada. De forma que, senhor presidente, eu me permito aqui, até para não tomar demasiadamente o tempo da corte, com a leitura de todo o voto, que também é um pouco extenso, eu gostaria só de fazer algumas observações aqui que, na verdade, condensam a ideia que se encontra no voto e que está isto tudo materializado na sua emenda também. Então, não vejo aqui dúvidas da configuração de propaganda eleitoral antecipada, razão pela qual eu entendo que a livre manifestação de pensamento tem limites, tem, vamos dizer assim, restrições a serem observadas, sobretudo no tocante à ofensa da honra à imagem ou à divulgação de fatos que são sabidamente ou a toda demonstração inverídicos, tá? E, sobretudo, antes do início do período de campanha eleitoral. Então, com base nisso, vamos dizer assim, me parece que o caso dos autos contempla a publicação realizada em inequívoco contexto eleitoral antes da data permitida, e a documentação fornecida pelos representados só confirma a informação nos autos de que se tratava da notícia mera ilação, não amparada em prova, ou mínimo indício fidedigno, destituída, portanto, de veracidade, confirmado que resta claro o propósito de difundir propaganda eleitoral antecipada negativa com a finalidade de levar ao conhecimento do eleitor, antes do período permitido para a propaganda, aquela circunstância de, vamos dizer assim, fake news, aquela circunstância de desinformação. Então, nesse particular, vai desprovido o apelo dos representados. Bom, eu entendo que o cumprimento, nesse particular aqui, o cumprimento da determinação de retirada da publicidade eleitoral irregular somente afasta a fixação de pena de multa nas hipóteses de veiculação de propaganda eleitoral em bens públicos ou de uso comum, ou quando não há prova do prévio conhecimento do responsável pela divulgação, conforme aqui dispõe a legislação que eu indico no voto, né? Considerando que a publicação impugnada não foi veiculada em bem público e que foi realizada com o prévio conhecimento inequívoco pelos representados, por intermédio de elaboração de matéria jornalística postada em perfil de rede social e mídia impressa, a retirada da propaganda por cumprimento da decisão não elide a aplicação da penalidade legal. Então, aqui é também reformada parcialmente a sentença no ponto em que a sentença havia concluído pela impossibilidade de fixação de pena pecuniária. Então, aqui eu estou propondo a aplicação de pena pecuniária. Todavia, e aí a questão processual que eu suscito e destaco, em razão da teoria da causa madura, que me parece aqui contemplada no parágrafo 3º do artigo 1013 do CPC, aplicável aqui com aquela compatibilidade sistêmica que o TSE ordena que se interprete a legislação processual em matéria eleitoral, eu estou entendendo, e o meu voto vai nesse sentido, de que está pronta a questão para ser imediatamente julgada pelo tribunal, sem risco de supressão de instância, nesse caso particular, em razão do cotejo dos autos com que dispõe o artigo 1013, parágrafo 3º do CPC,
para que se estabeleça o quantum sancionatório, ou seja, eu vou fixar a sanção conforme previsto no artigo 2º, parágrafo 4º da resolução TSE 23610, com a fixação do patamar mínimo para cada um dos representados. Aqui é sempre individual a multa, não haveria de se cogitar de solidariedade, razão pela qual, senhor presidente, o meu voto é pelo parcial provimento do recurso de Eduardo Viríssimo e pelo desprovimento do recurso interposto por Claudir e Jornal Cidade da Serra, para o fim de reformar em parte a sentença e condenar de forma individual Claudir e Jornal Cidade da Serra a multa de R$5.000 cada um, tudo isso com fundamento no artigo 2º, parágrafo 4º da resolução 23610. Aqui corresponde, na verdade, à regulamentação do que se encontra previsto no artigo 36, parágrafo 13 da 9504 de 97. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Eu observo que a inexistência de qualquer divergência ou declaração de voto na rede, mas ainda assim consulto os eminentes colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo, declaração ou manifestação acerca deste processo. Em não havendo, então podemos proclamar o resultado. Recurso eleitoral 060.057/53. A unanimidade negaram provimento ao recurso dos representados e deram parcial provimento ao apelo do representante, a fim de condenar Claudir Benini e Jornal Cidades da Serra ao pagamento de multa individual no valor de R$5.000. Esse acórdão será publicado na sessão de amanhã, sobre matéria da eleição. Próximo processo é uma prestação de contas, 060.1982, relatoria do empregador Maffini, e aqui se trata de contas que foram prestadas por Carla Godinho da Silva, candidata a deputada estadual pelo PSL, nas eleições de 2018. Relatoria, como disse o desembargador Maffini, e eu passo a palavra ao eminente doutor José Umes, pelo Ministério Público Eleitoral. Obrigado, eminente presidente, eminentes julgadores, eminente desembargador Maffini. Nesse caso, nessa prestação de contas, o parecer conclusivo da unidade técnica apontou irregularidades envolvendo despesas realizadas com recurso do fundo partidário, cuja comprovação não restou demonstrada pela prestadora de contas. Conforme aludido parecer, a prestadora não realizou os pagamentos com recurso do fundo partidário na forma do preceituado pelo artigo 40 da resolução TSE 23.553/2017. Em sua manifestação apresentada após a emissão de parecer conclusivo, a prestadora revela que houve saques em dinheiro da conta do fundo partidário para pagamento de fornecedores no montante de R$ 1.997,75, restando apenas R$ 2,25 para pagamento de tarifa bancária. Na esteira dos apontamentos da unidade técnica, abre aspas, esse procedimento não está previsto na legislação eleitoral e não confere ao examinador das contas a segurança necessária para atestar que houve pagamento e foi destinado ao real fornecedor. Fecha aspas. Com efeito, os apontamentos importaram em descumprimento às regras que exigem a comprovação da realização de gastos eleitorais, uma vez que, consoante dispõe o artigo 40 da resolução TSE 23553, os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto, previsto no artigo 41 e o disposto no parágrafo 4º do artigo 10 da mesma resolução, só podem ser efetuados por meio de cheque nominal, transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, ou débito em conta, constando do parágrafo 1º do citado artigo 40 que o pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio de conta bancária, vedado o pagamento em espécie. Já o parágrafo 1º do artigo 82 da resolução TSE 23553 determina a devolução ao Tesouro Nacional da receita do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha reconhecida como irregular. Neste caso, conforme já mencionado, a Secretaria de Controle Interno e Auditoria do TRE do Rio Grande do Sul apontou irregularidade que não foi afastada pela prestadora de contas e que corresponde a 99,88% do total da receita oferida pela candidata, caracterizando a não comprovação da utilização de recursos do fundo partidário, razão pela qual a unidade técnica opinou pela desaprovação das contas com recolhimento do valor ao Tesouro Nacional. Nesse sentido, o Ministério Público Eleitoral entende, na esteira
do parecer da unidade técnica, que deve haver a desaprovação das contas na forma do artigo 77, inciso 3, somado ao recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do já citado parágrafo 1º do artigo 82, ambos da resolução TSE 23.533 de 2017. Por fim, restando confirmada por essa Corte a não comprovação da utilização em atos de campanha dos recursos obtidos do fundo partidário, e tendo em vista que, identificado indício de apropriação pelo candidato de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral em proveito próprio ou alheio, requer-se que cópia dos autos seja encaminhada ao Ministério Público Eleitoral para apuração do ilícito criminal previsto no artigo 354-A da Lei 43737, na forma do que preceitua o artigo 85 da Resolução TSE 23.553, 2017. Muito obrigado. Muito bem. Desembargador Mafini. Senhor presidente, eu vou também sumarizar aqui o voto. O voto é pela desaprovação, na verdade, no total de despesas aqui das receitas arrecadadas de R$ 2.000, só há demonstração, só há comprovação de R$ 2,25 correspondente a tarifas bancárias, né? Ou seja, todo o resto, de alguma forma, com o dinheiro do fundo partidário, para supostos pagamentos de fornecedores, na verdade, restou não demonstrada a regularidade, enfim, dessas despesas. Ainda que depois constituído novo advogado, juntou declaração bancária de não fornecimento de talão de cheques para justificar a impossibilidade de escrituração contábil, mas aqui, senhor presidente, me parece que a prestação de contas não se mostrou satisfatória e não se desincumbiu a candidata da tarefa de prestá-las adequadamente, razão pela qual o voto é pela desaprovação das contas, com a determinação de recolhimento de quantia do valor de R$ 1.975,75 ao Tesouro Nacional, autorizado o Ministério Público, a Procuradoria Regional Eleitoral, a remeter cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para apuração de prática de eventuais delitos. Então, esse é o voto, senhor presidente. Muito bem. Consulte os colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo, manifestação do voto. Nada havendo, então, reclamando o resultado, prestação de contas 0601982/79, desaprovaram as contas e determinaram o recolhimento da quantia de R$ 1.995 ao Tesouro Nacional por ano. O próximo recurso também é uma prestação de contas, número 0602597, apresentada por Júlio César Figueiredo 12, candidato a deputado estadual em 2018 pelo PSL. A relatoria é do eminente desembargador Mafini. Eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente, eminentes julgadores, eminente desembargador Mafini. Nesse caso, essa prestação de contas do candidato Júlio César Figueiredo 12, a unidade técnica opinou pela aprovação de contas. Não obstante, o Ministério Público Eleitoral entende que elas devem ser julgadas desaprovadas, pelos seguintes motivos. Inicialmente, conforme informado pelo Ministério Público Eleitoral na petição contida no ID 4522933, essa egrégia Corte, quando do julgamento da AIME 060-000603, 2019, 621-0000, ajuizada por Marco Antônio Rosa Marchand, candidato a deputado federal pelo PSL nas eleições de 2018, em face de Nereu Crispim, eleito para o cargo de deputado federal pelo PSL nas eleições de 2018, afastou o abuso de poder político ou a corrupção. No entanto, durante aquele julgamento, vislumbrou-se a existência de indícios de condutas ilícitas de utilização de recursos financeiros à margem da contabilidade da campanha, conforme se extrai do seguinte trecho do voto proferido pelo eminente relator, desembargador federal Thompson Flores Lenz. Abre aspas. Por certo que há indícios de condutas ilícitas de utilização de recursos financeiros à margem da contabilidade de campanha, ou mesmo de atividades a serem apuradas na seara criminal, artigo 344 do CP e artigo 350 do Código Eleitoral. Mas, no âmbito da demanda proposta, não há como reconhecer abuso do poder econômico ou corrupção. Diferente poderia ser a conclusão se o caso versasse sobre representação por prática de captação ou gastos ilícitos de recursos, artigo 30A da Lei 9.504 de 97.
ação destinada a tutelar a rigidez e transparência das contas. Assim, imperiosa a rejeição da ação proposta. Por derradeiro registro que estes autos e os de PC número 060-2534-44-2018-621-0000 estão à disposição do douto representante da Procuradoria Eleitoral para encaminhamento à autoridade competente para investigar eventual crime eleitoral. Artigo 350, Código Eleitoral. Fecha aspas. Frise-se que os indícios de utilização ilícita de recursos financeiros durante a campanha de 2018 a que se referiu Sua Excelência, desembargador Thompson Flores Lenz, decorrem do fato de o próprio réu Nereu Crispim ter afirmado, em sede de contestação naquele feito, o seguinte: Júlio César Figueiredo 12, aqui prestador, lhe pediu emprestado a quantia de R$ 10.300 de seus recursos privados e fora de qualquer situação de política, e que Júlio César Figueiredo 12 lhe pediu que os depósitos fossem feitos em contas de amigos credores que lhe repassariam os valores, pois a conta de Júlio César Figueiredo 12 estaria bloqueada. Para a transferência do referido valor de R$ 10.300, foi utilizada a conta corrente da pessoa jurídica Carbondor Ambiental Limitada IP, da qual o réu Nereu Crispim e sua esposa Carolina Lompa seriam sócios. Uma tabela elaborada pela unidade técnica, juntada aos autos, discrimina essas transferências eletrônicas efetuadas pela Carbondor Ambiental Limitada EP, demonstrando detalhadamente as datas das transferências eletrônicas efetuadas pela unidade de pessoa jurídica, o respectivo valor, os CPFs e os nomes dos destinatários e os dados bancários. Foram 4 transferências fracionadas num valor total de R$ 10.300. Tem 4 transferências, não, desculpe, foram 4 destinatários. Foram várias transferências feitas para 4 destinatários. São 3 transferências para Anderson Schultz Torres, uma no valor de R$ 1.500, uma no valor de R$ 2.000, uma no valor de R$ 500. Uma no valor de R$ 500, uma no valor de R$ 1.000, uma no valor de R$ 2.000 para Alex Estevam Maggi Loide, R$ 300 para Odete Ertimandalosto e R$ 2.500 para Anderson Schultz Torres. Vê-se, portanto, que essas transferências bancárias foram efetuadas pela pessoa jurídica da qual o então candidato Nereu Crispim era sócio durante o período de campanha eleitoral para outro candidato do mesmo partido. O recebimento das transferências por interpostas pessoas foi confirmado na AIM 060-00-06-03-2019-621-0000 por um dos destinatários do recurso. A testemunha Anderson Schultz Torres, ouvida como informante pela amizade que possui com a testemunha 12, disse que fez campanha junto com o 12 e que emprestou sua conta ao 12. ID 3531683 da AIM, folha 8 do PDF. Essa circunstância acerca das transferências bancárias terem sido realizadas por uma pessoa jurídica da qual Nereu Crispim é um dos sócios, e justamente durante o período de campanha eleitoral, é deveras relevante, visto que vai ao encontro da confissão feita por escrito e em cartório no tabelionato de Pelotas em 20 de 12 de 2018 por Júlio César Figueiredo 12, no sentido de que recebeu e utilizou valores não contabilizados em sua campanha eleitoral. Vale destacar que o fato de Júlio César Figueiredo 12 ter feito nova declaração, também por escrito e com firma reconhecida, tabelionato de Porto Alegre, em 28 de 12 de 2018, desmentindo a confissão anterior, não afasta o fato de que realmente recebeu R$ 10.300 em pleno período eleitoral de outro candidato do seu partido, por meio de interpostas pessoas. Outro sim não afasta a existência do Caixa 2 eleitoral ajuntada na nota promissória firmada por Júlio César 12, supostamente em 30 de 8 de 2018. Está no ID 2239233 da AIME, uma vez que se trata de documento formado unilateralmente, cuja data não pode ser atestada, salvo se confiando naquela data que foi aposta pelo seu subscritor, pessoa que tinha interesse em fazer prova contrária à tese do Caixa 2, a partir do momento em que mudou sua versão dos fatos. Importa referir também que a nota promissória teria sido supostamente firmada em 30 de agosto de 2018, antes do recebimento dos valores, o que não é a conduta esperada, contraria a lógica, na medida em que o reconhecimento de uma dívida se dá a partir do momento de sua existência, e não antes. E ainda não afasta a evidência do Caixa 2 o fato de Júlio César 12, em 10 de janeiro de 2019, haver depositado R$ 6.800 na conta pessoal de Nereu Crispim, ID 2239283 da AIME, embora constassem dívidas de campanha, uma vez que é natural que ele não pudesse pagar dívidas de campanha declaradas com recursos não contabilizados, sob pena de confissão do ilícito. Sendo que esse depósito ocorreu quando Júlio César 12 já havia se retratado da confissão anterior. A retratação ocorreu em 28 de dezembro de 2018,
conforme ID 2239233 da AIME. Como já referido, após a retratação, é natural que Júlio César XII buscasse fazer prova contrária à sua anterior confissão. De salientar ainda que na AIME, tantas vezes citada já, recentemente julgada por essa Egrégia Corte, a testemunha Ademar Rodrigues de Moraes, arrolada pelo réu, disse que foi candidato a deputado estadual nas eleições de 2018 pelo PSL e que o réu, Nereu Crispim, fez dobradinha com ele e com o 12. É o ID 3598933 da AIME, já nos primeiros 2 minutos do vídeo. Júlio César Figueiredo 12, ouvido em juízo como informante naquele processo, candidato a deputado estadual pelo PSL, confirmou que fez dobradinha com Crispim. Enfim, eminentes julgadores, o Ministério Público Eleitoral entende que se a Justiça Eleitoral passar a aceitar como justificáveis empréstimos particulares feitos de forma dissimulada, uma vez que foram feitos de forma fracionada e utilizando interpostas pessoas entre candidatos que, inclusive, fizeram campanha juntos em pleno período eleitoral, isso configuraria a abertura de mais um caminho para fraudar a fiscalização do Caixa 2 de campanha. Em razão disso, é que o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela desaprovação das contas do prestador, ressaltando também que a documentação citada no parecer ministerial juntado aos autos e aqui novamente referida, extraída da AIME, foi juntada neste processo no ID 5460283. Muito obrigado. Muito bem. Desembargador Maffini. Senhor presidente, certa feita eu ouvi de um ilustríssimo desembargador, que até por coincidência figura nessa corte, que uma das funções da sustentação oral é criar dúvidas aos julgadores. E, embora houvesse formado convicção sobre esse processo, algumas questões suscitadas pelo Ministério Público Eleitoral, aqui, senhor presidente, no tocante ao modo que eu avaliei a decisão exarada por Sua Excelência o desembargador Thompson Flores, me obrigam a pedir a retirada de pauta, o adiamento do julgamento para, fazendo possível, trazê-lo para amanhã, o julgamento amanhã. Perfeitamente. Então, o processo 0602597, nenhum colega se opondo, fica, então, retirado de pauta. Próximo. Presidente, só uma dúvida, desembargador Vilarim. Pois não. Não sei se a sistemática aqui é mesmo do TJ. A retirada de pauta vai precisar novas intimações? Não, acho que para a sessão seguinte não, né, desembargador Rogério? Doutor Rogério. Não, mas é um desembargador, é um ministro. Sim, o ministro. É uma sumidade. Presidente, não precisa o desembargador Maffini trazendo amanhã, é o adiamento só. É o mesmo sistema do TJ, então, né? Essa minha dúvida é a seguinte: seria retirar de pauta ou suspensão do julgamento só? Porque já houve a sustentação oral, é retirar de pauta aqui. Não, aí eu acho que tem que suspender. Né? Suspensão. Estou aprendendo aqui. Tá bem? Tá. E o desembargador Maffini pretende trazer amanhã, então, desembargador? Sim, senhor presidente. Minha ideia é essa. Ótimo. Bem, colegas, então vamos ao último processo da pauta de hoje, que é também uma prestação de contas, 060-272/24, relatoria do eminente desembargador Fraga, e se trata aqui de uma prestação de contas do Diretório Regional dos Democratas, referente ao exercício de 2017. Passo a palavra ao doutor José Gomes, pelo Ministério Público Eleitoral. Obrigado, senhor presidente, eminentes julgadores, eminente desembargador Roberto Fraga, relator deste processo. Essa prestação de contas do DEM, ela teve um parecer conclusivo pela desaprovação das contas da unidade técnica, que apontou uma série de irregularidades. Em síntese, não comprovação de gastos realizados com recursos do fundo partidário nos valores de R$ 63.788,75 e de R$ 1.850, itens 1 e 3 do exame de contas, visto que, a despeito da apresentação de documentos, esses não continham a especificação dos serviços prestados, tornando inviável a aferição de sua relação com as atividades partidárias. A ausência de aplicação do percentual mínimo de 5% dos recursos do fundo partidário para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Foi, então, oferecido um parecer pela Procuradoria Regional Eleitoral,
no ID 51068883, opinando pela desaprovação das contas, bem como pela determinação do recolhimento da quantia de R$ 65.638,75 ao Tesouro Nacional, acrescida de multa de até 10%, além da aplicação do valor de R$ 19.118 na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Intimados os interessados, para indicarem provas e a produzir ou oferecerem razões finais, apresentar as razões finais acompanhadas de documentos, e houve nova análise por parte da unidade técnica, que considerou saneadas diversas irregularidades, mas manteve os apontamentos relativos às irregularidades dos itens A1, J1, K1, 3 e 4 do parecer conclusivo, atinentes à não comprovação dos gastos com recursos do fundo partidário no valor de R$ 32.298,50, então valor remanescente, e a não aplicação do percentual mínimo legalmente previsto de recursos do fundo partidário em programas de promoção e difusão de participação política das mulheres, se manteve. Permanecem, portanto, irregularidades que não foram sanadas, conforme apontado no parecer conclusivo da unidade técnica, pelo que as contas, no entender do Ministério Público Eleitoral, devem ser reprovadas. Com relação à irregularidade apontada no item A1 do parecer conclusivo, a certidão de óbito de Valdemar Correia, informando seu falecimento em 29 de 6 de 2017, trazida pelo prestador, não serve de excusa para a não comprovação da efetiva prestação de serviços por meio de documento idôneo no qual conste a descrição detalhada desses serviços, uma vez que tais informações já deveriam constar nos recibos de pagamento de autônomo anteriormente apresentados. Note-se na linha do quanto apontado pela unidade técnica que a mera menção nos documentos juntados de serviço de manutenção não cumpre a exigência de detalhamento, uma vez que não há qualquer informação sobre a natureza, o local, o tempo, no tocante ao serviço supostamente prestado, o que lança dúvidas sobre a sua existência efetiva. Além disso, os referidos recibos de pagamento de autônomo sequer se prestam como provas idôneas do serviço prestado, pois, apesar de anteriores ao óbito do prestador, não contam com assinatura do fornecedor de serviços, não possuindo qualquer valor probatório. Portanto, os documentos trazidos aos autos com a intenção de comprovar esses referidos gastos não cumprem as exigências do parágrafo 2º do artigo 18, combinado com o artigo 29.6 e o artigo 35.2 e parágrafo 2º da resolução TSE 23.464. No que se refere ao item J1, o prestador também não trouxe qualquer documentação após a elaboração do parecer conclusivo, apontando que os documentos juntados por ocasião do exame de contas supririam as exigências legais. Analisando os referidos documentos, que estão no ID 474-7033, tem-se um contrato de prestação de serviço entre o prestador e a empresa Air Comunicação, cujo objeto é a prestação de serviço de divulgação de seminários institucionais a veículos de comunicação de rádio e web, bem como uma nota fiscal de serviço em nome do prestador, em que consta a prestação de serviço de divulgação de seminários do partido, DEM-RS, no valor de R$ 2.000. De se notar que o contrato de prestação de serviço, que teria a função de detalhar o serviço prestado, além de conter cláusulas genéricas, pouco acresce ao já disposto na nota fiscal quanto ao conteúdo da obrigação, notadamente em quais ou quantos veículos deveria ser feita semelhante divulgação, em que consistiriam essas divulgações, quantas vezes seriam feitas, número de seminários cobertos, não constituindo, portanto, documentos válidos para efeito de comprovação do gasto nos termos da resolução. Outro sim, se a irregularidade apontada era de insuficiência de documentos apresentados que gerava dúvidas sobre a efetiva prestação de serviço, nada impediria que a veracidade dessa prestação fosse obtida por outros meios, tais como aqueles explicitados pela unidade técnica, mídias, vídeos, material impresso ou similares que não foram apresentados. Quanto ao item K1 do parecer conclusivo, a situação se assemelha à do item J1, não havendo no contrato de prestação de serviços, que aponta como objeto a prestação de serviço de conteúdo para a internet do partido no período de maio de 2017 a outubro de 2017, nenhuma especificação quanto às obrigações da empresa contratada, tais como tipo, natureza, quantidade de conteúdo da internet a ser produzido. Novamente, deve-se lembrar que na insuficiência dos documentos produzidos contemporaneamente, a prestação bastaria ao partido juntar reproduções das páginas na internet em que tais conteúdos teriam sido veiculados de serviços. Também não fez. Portanto, não atendeu aos requisitos postos na legislação. Por último, no que se refere ao item 3 do parecer conclusivo, a descrição contida na nota fiscal juntada com a finalidade de comprovar o serviço prestado é ainda mais vaga, referindo serviços de preparação e organização e gestão dos eventos no interior do Rio Grande do Sul. Ou seja, não menciona em que consiste essa preparação e organização, a qual tipo de evento se refere, quantos eventos serão preparados, quando ou onde serão realizados, etc.
acresça-se ainda que, nesse caso, salvo melhor juízo, sequer há contrato de prestação de serviço. Portanto, mantém-se no tocante aos referidos itens do parecer conclusivo as irregularidades apontadas no parecer ministerial, atinentes à inobservância do artigo 18, caput, parágrafos 1º e 2º, artigo 29, 6 e artigo 35, parágrafo 2º, todos da resolução TSE 23464, que tratam da necessidade de comprovação dos gastos com recurso do fundo partidário por meio de documento fiscal ou outro idôneo que contenha descrição detalhada da operação, bem como da necessidade de aferição da efetiva execução do serviço. Nesse contexto, tendo em vista o saneamento parcial das irregularidades, devem ser reputados como irregulares os gastos no valor de R$ 32.298,50, correspondente aos itens A1, J1, K1 e 3 do parecer conclusivo, atingindo assim 5,25% do total dos recursos recebidos do fundo partidário. Com relação à não aplicação do percentual mínimo do fundo partidário para os programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, que é o item 4 do parecer conclusivo, a defesa do partido se restringe a postular a aplicação do artigo 55A da Lei 9.096/95, cuja inconstitucionalidade já foi declarada por essa Corte, devendo, portanto, ser mantida a constatação da irregularidade. Assim, diante da manutenção das irregularidades graves e insanáveis já verificadas, impõe-se a ratificação do parecer anterior pela desaprovação das contas apresentadas pelo DEM, relativas à arrecadação e aplicação de recursos financeiros no exercício de 2017. Ressalte-se que, em que pese o baixo percentual da irregularidade, que consiste em 5,25% dos recursos recebidos do fundo partidário, o seu valor nominal é significativo, R$ 32.298,50, notadamente por se tratar da não comprovação também da devida utilização de recursos públicos, o que enseja a desaprovação das contas. Nesse sentido, o colendo do Tribunal Superior Eleitoral já assentou, inclusive recentemente, que apesar do percentual da irregularidade ser inferior a 10% das receitas recebidas, as contas devem ser desaprovadas quando seu valor nominal for significativo ou quando as peculiaridades do caso indicarem, residência, por exemplo, conforme emendas que são transcritas no parecer ministerial. E, no mesmo sentido, essa Egrégia Corte desaprovou as contas mesmo com irregularidades no percentual de 4,73% no julgamento do processo de prestação de contas 4872/2017, 6210000, ocorrido em 17 de 12 de 2019, relator desembargador Silvio. Além do mais, ressalta que se trata de recursos públicos, em relação aos quais a análise da regularidade para aprovação das contas precisa ir além do aspecto meramente informal, meramente formal, desculpe, em razão de disposição expressa do parágrafo 2º do artigo 35 da Resolução 23464 de 2015, que vou pedir licença para ler, pela importância. O caput do artigo 35 diz que, constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças nos termos do caput do artigo 34 desta resolução, as contas devem ser submetidas à análise técnica para exame, 2 pontos. Inciso 2, da regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do fundo partidário, especificando o percentual de gastos regulares em relação ao total de recursos. E enquanto o parágrafo 1º dessa norma fala que a avaliação será formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pelos partidos políticos e candidatos, sendo vedada a análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia, o parágrafo 2º, diferentemente, estatui que a regularidade de que trata o inciso 2 do caput deste artigo, ou seja, em relação aos recursos do fundo partidário, além do cumprimento, abrange, além do cumprimento das normas previstas no parágrafo 2º desta resolução, a efetiva execução do serviço, do artigo 2º desta resolução, a efetiva execução do serviço ou a aquisição de bens e a sua vinculação às atividades partidárias. Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral, então, concluindo, manifesta-se pela desaprovação das contas, com a determinação à agremiação partidária para que efetue o recolhimento ao Tesouro Nacional das quantias irregulares, as quais, em razão do saneamento parcial das irregularidades, passa a prefazer o valor total de R$ 32.298,50, mais a aplicação da sanção de multa de até 20% da importância irregular nos termos do artigo 37 da Lei 9.096 e do artigo 49 da Resolução TSE 23464, de 2015, bem como para que seja determinada a aplicação do valor de R$ 19.118, 3,1% do total de recursos do fundo partidário, para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres nos termos do parágrafo 5º do artigo 44 da Lei 9.096/95. Muito obrigado.
Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, em seu nome eu saúdo essa corte, esse colegiado, saudação que eu estendo ao nosso doutor José Osmar, nos brindando com a sua participação nessa sessão. Uma saudação ao doutor Gerson Fischmann, que sei que nos ouve, como só ia acontecer. Saudação àqueles que nos assistem e nos ouvem pelo canal YouTube. Senhor presidente, o meu voto está na rede há bastante tempo. Na verdade, ele se distancia um pouco da manifestação ministerial, senhor presidente. Eu vou tentar fazer um resumo aqui. Ele apura fato a fato, mencionado há pouco pelo nosso doutor José Osmar, mas eu estou reduzindo, senhor presidente, o valor das irregularidades, estou fixando-as em R$ 23.298,50, que representa 3,79% dos recursos que a agremiação recebeu. Acho que esse valor de R$ 23.298,50 é um valor pequeno, entre aspas, que autoriza, assim, a aprovação com ressalvas das contas. No segundo aspecto, eu me aproximo da manifestação ministerial para o fim de determinar também o recolhimento de R$ 19.118 para aquela situação no programa de promoção e difusão da participação política das mulheres no exercício. Então, senhor presidente, eu voto para aprovação com ressalvas, determinando o recolhimento de R$ 23.298,50 ao Tesouro Nacional e mais colocação a uma conta no valor de R$ 19.118 para a finalidade mencionada anteriormente. É como encaminho o voto, senhor presidente. Bem. Consulto aos demais colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação, acréscimo acerca do voto do eminente relator. Em nada havendo a acrescentar, prestação de conta 060-0272/24, Porto Alegre. A unanimidade, aprovaram as contas com ressalvas e determinaram o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 23.298,50, bem como o depósito em conta específica no valor de R$ 19.118 para aplicação nas ações afirmativas especificadas na fundamentação, dentro do exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado dessa decisão, sob pena de acréscimo de 12,5% ao valor. Colegas, nós, assim, vencemos a pauta e eu gostaria de dar alguns avisos aqui de muita importância. Primeiro, lembrando do que conversamos na sessão passada, de que a Secretaria Judiciária não poderá mais, em razão do acúmulo do trabalho, encaminhar aos senhores, por e-mail, os projetos de votos, ou melhor, os votos de cada um dos relatores e as eventuais declarações de voto ou divergência. Esses votos, a partir de quarta-feira, essas manifestações, a partir de quarta-feira, estarão disponíveis aos senhores no Apolo no dia da sessão. E os colegas que quiserem consultar antes do dia da sessão deverão fazê-lo no PJE. Tá? Então, os colegas já compreenderam, e todos nós compreendemos, as razões e a necessidade da Secretaria Judiciária, que está realmente assoberbada agora de trabalho em razão da proximidade das eleições. Então, como eu dizia, hoje e amanhã os senhores ainda receberão os votos. A partir de quarta-feira, ou seja, já para a sessão de quinta-feira, então estarão disponíveis no Apolo no dia da sessão ou no PJE na véspera. Muito obrigado pela compreensão de todos nesse particular. Uma segunda comunicação muito importante, colegas, e faço a solicitação, é muito importante, senhor colega, vão ver, é que assinem os acórdãos da sessão de hoje, ainda hoje, até o final do expediente, e daqui para frente assinem sempre
no mesmo dia da sessão, ou na própria sessão, ou no final, durante a tarde. Isso porque, em razão para dar atendimento à resolução do TSE, nós temos que, na sessão seguinte, publicar os acórdãos que tratem sobre a eleição, sobre qualquer assunto que tiver sobre as eleições, como hoje tivemos um de relatoria do desembargador Maffini, se não me falha a memória, o número 4 da pauta. Então, reitero o pedido que os colegas não deixem de assinar os acórdãos no mesmo dia da sessão, porque amanhã nós vamos publicar os acórdãos de hoje, e agora, durante todo o período eleitoral, deveremos fazer essa medida que é o cogente, que é determinada por resolução do Tribunal Superior Eleitoral. E, assim, colegas, então, nós estaríamos sempre publicando daqui para frente, na sessão subsequente, os acórdãos anteriores, conforme eu disse, para essa finalidade. Tá? Agradeço a participação de todos, e especialmente esse pedido, essa solicitação relativamente à assinatura do acordo. A próxima sessão será amanhã, 6 de outubro, às 14 horas. Muito obrigado a todos e uma boa tarde de trabalho a todos. Até amanhã. Boa tarde. Tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos.